Olá, meus irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui, só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi de um texto do pastor Paulo Caetano. Este texto chama-se Os Holofotes Cegam. Ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, não fui eu quem escrevi esse texto, eu escrevi uma linha. Eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos que Tu toques o nosso coração, a ponto de que nós possamos reconhecer que toda a honra, toda a glória pertence a Ti. Que nós devemos ser humildes com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com o nosso próximo e humildes em relação a Ti. Perdoa-nos, Senhor, e fica conosco nessa reflexão. É o que pedimos em Teu nome. Amém. Bem, o nosso texto bíblico está em Mateus capítulo 6, versículos 2 a 4. E diz assim, quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você fez em segredo, lhe dará a recompensa. Amém? Então tá falando aqui da caridade, né? De sermos humildes em relação àquilo que fazemos. O versículo escolhido pelo pastor Paulo Caetano foi o 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Bem, então aqui Jesus demonstrou pavor, detestando, ojeriza total com a atitude daqueles que desejavam que seus feitos fossem vistos e honrados pelos homens. Então Jesus Cristo não aprova, atitudes de orgulho, exibicionismo, querendo demonstrar que somos melhores que os outros precisam de a gente vai lá e ajuda e todo mundo, olha só como eu sou bom. Jesus não aprova isso. Mas a questão, todavia, é a motivação do coração. Pois é natural que aqueles que servem bem e se envolvem com serviços relevantes atraiam a atenção sobre si. É lógico, né? À medida que as pessoas fazem coisas que realmente ajudam o próximo, são ações de benemerência, elas acabam sendo reconhecidas, né? As pessoas, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, tudo que ela fez, né? O investimento que ela deu em relação aos pobres, por mais que ela não quisesse se exibir, todas as pessoas sabem quem é a Madre Teresa de Calcutá. E assim são várias pessoas que ajudam os outros, que no meio evangélico, no meio espírita, católico, enfim, qualquer pessoa que faça o bem atrai sobre si a atenção das outras pessoas. É normal. Então, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão ter holofotes que estão mirados em sua direção. Todo mundo vai observar o que eles vêm fazendo. No entanto, para aqueles que servem discreta e silenciosamente, as luzes dos holofotes não lhe causam encanto. Então, não tem a ver com o tamanho do trabalho que é executado pela pessoa. Às vezes ela pode ter um trabalho assim de uma proporção gigantesca que comove o mundo e todos sabem o que ela está fazendo, mas aquilo não diz nada a respeito a ela, sabe? Essa fama, esses holofotes que as pessoas jogam nela, esse reconhecimento,
quando a pessoa faz de coração para agradar a Deus, para ajudar o próximo, ela não está preocupada se os outros estão observando ou não. Então, isso é muito importante, porque o que acontece? Quando a pessoa faz alguma coisa para ter sobre si os holofotes e alcançar a honra dos homens, o que acontece? Ao brilho do primeiro holofote, seus olhos se voltam para a luz e, logicamente, ela vai ficar cega, né? O problema é esse, é que os holofotes, eles cegam a visão da pessoa, né? Ela não consegue, é como se a gente olhasse para o sol. Então, aqueles que querem sobre si holofotes e ficam só preocupados em olhar para eles, deixam de olhar o resto do mundo, deixam de olhar o que estão fazendo, porque eles ficam cegos. Os holofotes são como faróis de um carro aceso em luz alta. A visão fica turva e a capacidade de enxergar diminui drasticamente. É por isso que existe uma placa de trânsito que diz assim: você tem que baixar a luz ao cruzar um veículo. Por quê? Porque se a luz estiver muito forte, o motorista não vai enxergar para onde ele está indo. E a mesma coisa nós. Quando fazemos alguma coisa que gera holofotes, que geram iluminação, que as pessoas todas ficam voltadas para aquilo que estamos fazendo, se nós focarmos somente nesses holofotes, vamos parar de enxergar as coisas que realmente importam. E o texto diz que a vida também é assim, né? Servos que buscam o reconhecimento dos homens deixam de focar naquilo que é importante. Não leva muito tempo até que a cegueira lhes impeça de perceber sua tolice, irrelevância e orgulho. Porque a gente sabe, né, que aqueles que são orgulhosos vão ser humilhados. Isso é promessa bíblica. Então, aqueles que são humildes fatalmente serão exaltados. Então, quantos servos que se perderam na curva da estrada porque estavam distraídos com os aplausos do público, né? Então, muitas vezes, a gente vê naqueles filmes, né, de gladiadores, tem aquela arena, o gladiador está lá atento naquilo, focado naquilo que está fazendo, na sua luta, firme. De repente, ele derruba o adversário e a plateia começa a bater palma e ele se distrai, deslumbrado, começa a olhar para o lado, começa a agradecer, quando o adversário se levanta e acaba derrotando. Então, nós não podemos perder o foco, nós não podemos deixar que os holofotes ceguem a nossa visão. Nós temos que estar sempre focados naquilo que importa, que são as coisas que Jesus Cristo nos ordenou. Então, Jesus quer que você seja um servo livre da necessidade de promoção dos homens, porque isso também é um mau hábito, né? Às vezes é tão importante o que os outros pensam, o reconhecimento de outras pessoas, que a gente nem consegue fazer mais nada se não tiver uma plateia, se não tiver alguém que nos veja. Então, Jesus prometeu que até o menor dos serviços seria reconhecido e recompensado por Deus. Isso está lá em Mateus 10, 2. E diz assim, ó: são esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, seu irmão André, Tiago, seu irmão João, filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Então, assim, já se passaram tanto tempo e nós temos aqui, ó, na palavra, registrado o nome desses homens, porque Jesus os reconheceu. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar atentos o tempo todo para não dar preferência para o aplauso dos homens, mas ter como preferência o reconhecimento do Senhor.
em tudo que nós fazemos, porque só Ele pode nos recompensar com as mais ricas bênçãos espirituais. Então, essa deve ser a nossa real motivação. Não fazer nada para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Eu vou contar aqui para os irmãos uma pequena historinha. Havia um jovem seminarista que ele tinha tido um excelente desempenho no seminário. Nossa, ele era excelente aluno, ele tinha, assim, uma sacada super inteligente, ele era muito estudioso. Tudo que ele fazia era aplaudido pelos colegas, pelos professores. E ele tinha muito orgulho, né, de ser tão talentoso na teologia. Bom, então, assim que ele se formou, ele foi convidado para fazer uma pregação numa igreja. Nossa, e ele tinha certeza que ele ia arrasar, né? Nossa, caprichou no sermão, já ficou imaginando aquela igreja lotada, todo mundo prestando atenção na sua mensagem. Aí ele falou, tô preparado, nossa, tô suficientemente preparado, vou lá e vou arrasar. Pegou a Bíblia, ó, encostou no peito, ó, foi até o altar, parecia um general. Firme, forte, confiante, orgulhoso. Bem, e começou a pregar. Mas o que aconteceu? A sua pregação foi um fiasco. Parecia até que Deus tinha abandonado aquele homem sozinho lá na frente, no púlpito. E ele foi assim, se sentindo desamparado e desesperado, foi tentando retomar a sua pregação e, nossa, ele via que as pessoas estavam incomodadas no banco, umas conversando com as outras, e ele via que cada vez a sua pregação ia ficando pior. Bom, enfim, aos trancos e barrancos, este jovem pastor acabou a sua pregação e se sentou. E aí o pastor, assim, fez questão de que ele o acompanhasse e que eles fossem até a porta, né, para serem cumprimentados pelos outros irmãos. E afinal de contas, ele era o pastor convidado. Aí o pastor insistiu com ele e ele ficou lá na porta cumprimentando as pessoas. E as pessoas, boa noite, pastor, agradecendo, enfim. Mas ele não conseguia entender o que saiu errado. Ele não podia compreender. Ele tinha feito o seu melhor. Ele tinha estudado, ele estava, poxa, ele até tinha vislumbrado o sucesso que ele ia fazer, ele não podia entender. E aí ficou tão cabisbaixo que um ancião, um senhor idoso, abraçou e disse para ele, meu jovem, eu sei o que aconteceu com você. Aí o jovem pastor disse, sabe, irmão, o que aconteceu comigo? E aquele homem falou no ouvido dele, olha, meu irmão, se você tivesse entrado para pregar do jeito que você saiu, certamente você teria saído do jeito que você entrou. Então é isso, meus irmãos. Muitas vezes nós fazemos as coisas, entramos naquela situação com tanto orgulho, quando deveríamos entrar humildemente. E aí sim, o Senhor iria nos abençoar e na saída nós não sairíamos arrasados, mas sim orgulhosamente, porque o Senhor estaria conosco e nos exaltaria. Então é isso, temos que ficar atentos, porque os holofotes realmente cegam e quando a gente pensa que está abafando, não está. Então o Senhor faz questão de nos dizer isso, de apontar isso na sua palavra. Ele diz, qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23:12. Meu, nosso manancial termina assim, ó. Prefira os aplausos do Senhor. Essa deve ser a sua real motivação. Amém? Bem, eu me despeço aqui, ó,
com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.